Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Nos passos do ressuscitado. Deus Pai de amor, na encarnação de vosso Filho, contemplamos vosso imenso amor. No alto da cruz, nossa humanidade foi desnudada, tanto pela fé dos que acompanhavam vosso Filho, como na crueldade dos que o torturavam. Mas na manhã da ressurreição, fomos inebriados pela alegria da vitória. Nossa humanidade foi revestida de divindade no corpo glorioso de vosso Filho, corpo chagado e marcado pela caminhada que ele empreendeu entre nós. O humano pode beber da divindade, porque a divindade fez-se humanidade. Ele não se apegou ao ser divino e se fez pequeno e servo. Queremos seguir os passos do ressuscitado, vivendo a solidariedade e a fraternidade, sendo sinais de esperança e artífices de paz neste nosso mundo que atravessa tempos tão difíceis. Somos discípulos do ressuscitado. A vida tem a última palavra. Que sejamos promotores de vida e que cada atitude nossa manifeste a grandeza do vosso amor em nós. Que cada encontro que faremos ao longo desses dias com o ressuscitado fortaleça a nossa fé e a nossa disposição em servir. Cristo vive. Com Ele também nós vivemos. Amém. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é dia 13 de abril, então nós estamos aí fazendo esta caminhada, seguindo os passos do ressuscitado. Hoje vamos refletir sobre a vocação de Pedro, a sua missão e nossa missão. Somos questionados por Jesus se nós o amamos de fato, se o amamos verdadeiramente. Convidei para refletir conosco neste dia o padre Adilson. Ele é daqui da Diocese de Leopoldina e é pároco da paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração, em Muriaé. Então, padre Adilson, seja muito bem-vindo a esse nosso grupo de reflexão. E também quero reforçar a todos que amanhã, quarta-feira, nós teremos então à noite, às 7 horas da noite, a nossa live com o Padre Paulo, que vamos estar conversando sobre a ressurreição, da saudade à esperança. Então, que todos são convidados, programe aí para amanhã estar conosco às 7 horas da noite. Então, Padre Adilson, seja bem-vindo. Saudação a todos que estão aí, aproveitando este tempo da Páscoa para também se deixar iluminar com a palavra de Deus na caminhada diária. O trecho do Evangelho que estamos meditando neste dia de hoje é do último capítulo do Evangelho de São João, é o capítulo 21, versículos de 15 a 19. Antes de entrarmos propriamente no texto proposto, vamos contextualizá-lo. Jesus, ressuscitado dos mortos, aparece pela terceira vez aos seus discípulos. Reparem que esses discípulos não estão mais em casa de portas fechadas, como na primeira e na segunda aparição do ressuscitado.
evangelho que ouvimos na liturgia do segundo domingo deste tempo da Páscoa. Agora estão junto ao lago de Tiberíades, retomando a normalidade da vida, no trabalho de rotina. Vão pescar. Depois de uma noite de sucesso de pesca, já de manhã, sinal da retomada da vida, aparece na praia Jesus ressuscitado dialogando com eles. Aos poucos, com agora o sucesso da pesca e principalmente o jeito de comer de Jesus, repartindo o pão e os peixes, os discípulos vão reconhecendo Jesus. Diante do ressuscitado, o medo vai dando lugar à coragem. Aos poucos, a vida dos discípulos vai voltando ao normal. O tema para este dia de reflexão é o ressuscitado confere a missão a Pedro. E o nosso texto para esta fundamentação começa assim. Quando terminaram de comer, Jesus diz a Pedro: Simão de João, tu me amas mais que estes? Responde-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe Jesus: Apacenta meus cordeiros. João capítulo 21, versículo 15. Nós lembramos que ainda em vida terrena, Jesus havia chamado Pedro e outros discípulos para a missão de lhe seguirem. Naquela ocasião, o contexto era semelhante a este. Eles estavam em seus trabalhos, pescando, e Jesus entra na barca de Simão, que é agora Pedro, e faz o mesmo que acabara de fazer, ou seja, transforma o fracasso de uma noite de trabalho em sucesso. E o mais importante, Jesus lá disse a Pedro: Não temas, daqui para frente pescará homens. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Parece que Pedro e os outros discípulos estão teimando a voltar à vida de antes do chamado de Jesus, pescarem peixes ao invés de homens. É que diante da morte de Jesus, eles pensam que foi por água abaixo aquele projeto de vida proposto pelo Mestre. Atenção ao nosso texto. São fortes e óbvias as ressonâncias da tríplice negação de Pedro lá diante do julgamento e condenação de Jesus. Agora é preciso, na humildade, cancelar com uma tríplice declaração de amor de Pedro em relação a Jesus. Tu me amas? As respostas afirmativas de Pedro faz com que Jesus confirme a missão de Pedro: apacentar o rebanho de Cristo, cuidar da comunidade dos crentes. A insistência de Jesus pelo amor de Pedro nos leva à confirmação que só amando é que se pode cuidar. Sem amor não existe cuidado. Depois dessas declarações de amor a Cristo e confirmação da missão de Pedro, o Evangelho coloca na boca de Jesus a fala sobre o destino de Pedro. Ficarás velho e serás levado ao martírio como sinal de uma vida doada pela missão. A morte como testemunho do amor a Cristo, o martírio como glorificação a Deus, contemplando o ressuscitado e reconciliado com ele. Pedro o seguirá até a morte. Pedro, a vida continua. A morte de Jesus na cruz não colocou fim no projeto de Deus. Jesus ressuscitado está vivo e continua valendo toda aquela proposta de antes. A sua missão, Pedro, de líder dos apóstolos e dessa nova comunidade, precisa continuar. Pedro não é mais um simples pescador de peixes, mas de testemunho e anunciador de Cristo crucificado e ressuscitado. Para isso, é preciso confirmar a grandeza do seu amor por Cristo e seu projeto de salvação. Amadas e amados de Deus, sabemos que estamos num momento de dificuldades. A tristeza e a dor diante de tantos sofrimentos causados por essa pandemia nos provocam desânimo e medo a ponto de nos paralisar.
Mas o momento é também de renovar as forças, confirmar em nossos corações a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Pensemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, está a nos perguntar: amam-me mais que estes? A nossa resposta precisa confirmar nosso amor a Cristo e ao seu reino, recobrar a paz do ressuscitado em nossos corações e continuar a nossa missão de enviados por Ele, animando e cuidando do povo de Deus. Cristo continua vivo e atuando em nossa história. Caminhamos com Ele na vereda do amor para defender e proteger a vida de nossos irmãos e irmãs, preferencialmente os mais pobres e fragilizados. Dirijamos hoje uma oração a Cristo pelo nosso Papa Francisco. Por amor a Deus, ele também abraçou esta árdua missão de ser o primeiro cuidador da Igreja de Cristo, liderando e conduzindo-a com maestria no hoje da nossa história. Renovemos a nossa comunhão de fé, diálogo, obediência e de amor a Ele e à Igreja. Amém. Essa rocha viva Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja. Sob esta pedra edificarei. Aleluia.